A paz do Senhor. Grata a Deus por mais uma EBD online. Hoje estamos estudando a lição de número 11. Estamos chegando ao final desse trimestre, né? E hoje vamos estar estudando sobre o julgamento final. A nossa lição, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o 15. Mas antes, querido professor, de você começar essa aula, eu gostaria que você recebesse o seu pré-adolescente, o seu querido aluno, com aquele sorriso no rosto que só você sabe dar. Acolha muito bem a sua classe, veja o momento de oração, deixe esse momento para que eles possam estar fazendo pedidos de oração ou até mesmo agradecimento e depois se inicie a sua aula, tá certo? Tema da lição de hoje, mais uma vez, o julgamento final, e a lição se encontra no livro de Apocalipse. Acredito que você já deve ter, peça ao seu querido aluno para estar lendo todo o livro de Apocalipse. Então, aproveite, porque nessas últimas lições a gente ainda vai estudar bastante sobre o livro de Apocalipse. E a lição é Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Mas eu quero apenas ler, a Bíblia diz, que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Aproveite esse momento para que o seu pré-adolescente, ele abra a Bíblia, ele procure o texto bíblico e ele possa também ler, dando assim independência para o seu pré-adolescente e treinando ele, porque ele pode ser um possível, lá na frente, futuro professor. E você vai contribuir para isso. Então, Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 14, que diz assim, ó. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E aí é o momento de você começar a conversar com seu pré-adolescente sobre coisas que para ele acha que é bom e coisas que são ruins. E diga para ele que no julgamento final, todas essas coisas vão ser julgadas pelo nosso Criador, o Senhor Jesus. Então, desse início a sua lição. A nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro, entender como funcionará o julgamento final. Compreender que somente Jesus tem autoridade dada por Deus para julgar os vivos e os mortos. E explicar que no juízo final, os mortos ressuscitarão para a morte eterna. É aqueles que morreram sem Cristo, né? E a nossa lição diz assim, que a palavra de Deus afirma que após o milênio e a rebelião final de Satanás, Deus trará o juízo final sobre a humanidade. Você pode estar relembrando as últimas lições, né? Os últimos momentos que teve, né? A grande tribulação, os momentos de paz e aí o momento de julgamento. E fazendo o seu pré-adolescente entender que tudo quanto a gente fez vai ser julgado pelo Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição fala o julgamento do trono branco. Esse dia vai chegar. Embora muitas vezes muitas pessoas pensem que não, mas o dia do julgamento final vai chegar. E diz assim, Deus reunirá os pecadores para anunciar a sentença, porquanto rejeitaram a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. O ponto A fala sobre o juízo sobre Satanás, o ponto B, o grande trono branco, e ponto C, a imensidão da glória de Deus. Esse é o ponto 1, né? No ponto A diz assim, que Satanás enganará muitas nações e organizará uma revolta final contra Jerusalém. Aí vai ser o momento, né, que Deus ele vai fazer cair fogo do céu, aonde destruirá todos, né? E Satanás será lançado no lago de fogo, onde estarão desde o fim da grande tribulação. O anticristo e também o falso profeta. É a forma que o Senhor ele vai julgar as obras de Satanás, né? O grande trono branco, né? Todos participarão desse momento, né? Todos os pecadores que não se arrependeram e não creram, né, em Deus e nem em seu Filho Jesus. Ou seja, não aceitaram, não confiaram que Jesus era aquele enviado por Deus. Vai participar
né, desse momento. As nações também que foram rebeldes e desobedientes ao Criador. E aí é um momento que antes você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente quem são as pessoas que ele acha que vão ser julgadas no grande trono branco. E deixe ele colocar o pensamento dele em questão, falando, e depois você pode vir dizendo, né, que foram as nações que se rebelaram, as pessoas que não creram, não aceitaram, não confiaram que Jesus era o enviado de Deus, não creram em Jesus, não creram em Deus. São eles que vão passar pelo grande trono branco, né, vão ser julgados. E o ponto C fala sobre a imensidão da glória de Jesus. E aqui a lição diz assim: assim como a lua é ofuscada pelo sol, a terra e o céu desaparecerão diante da excelsa glória do Filho de Deus. Faça que o seu pré-adolescente comece a pensar, a refletir que tamanha glória o nosso Deus tem. E quanto tudo Ele tem preparado para as nossas vidas. E que o nosso Deus, o quão maravilhoso. E quem é que pode resistir à presença desse Deus? É algo maravilhoso, né? Esplendoroso. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a autoridade de Jesus para julgar, né? O nosso Deus, ele vai julgar as nações, julgar as pessoas. E julgar de forma correta, totalmente diferente da forma que os homens aqui na terra julgam. O ponto A da lição diz que o justo juiz. O ponto B diz os julgamentos do fim dos tempos. São apenas esses dois pontos mesmo. Então, Isaías profetizou que o Messias, com justiça, julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Logo, o Senhor Jesus tem toda a autoridade para julgar, porque Ele é o nosso justo juiz, né? Lá em Isaías, mais uma vez, a profecia a respeito de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, a lição diz assim: a Ele o próprio Deus e Pai escolheu e deu autoridade para julgar. Então, é a única pessoa que vai ter autoridade para estar julgando, né? O apóstolo Paulo o chama de justo juiz. E o salmista declara: Ele é o Rei da Glória. Lá em Salmos, Salmos 24 e o 10. Então, você pode estar aproveitando esses versículos bíblicos que tem na sua lição e dando para o seu pré-adolescente. Você pode estar escrevendo em cada papelzinho um texto bíblico e na hora que você estiver falando na sala, você já entregou esses papeizinhos, né? Aí quem encontrou o Salmos 24 e o 10? Aí ele vai lá, se levanta e lê. É uma forma de interagir um com os outros, né? No dia do julgamento do grande trono branco, o Senhor Jesus se assentará neste trono para declarar a sentença final sobre os ímpios. Então, vai ser um momento muito esperado. E o ponto B, né, fala sobre o julgamento do fim dos tempos, que já vem há muito tempo sendo descrito aqui na Bíblia, né? É um evento que vai acontecer. E o primeiro dele é o tribunal de Cristo, onde os salvos receberão a recompensa quanto às suas obras. Aqueles que fizeram a vontade de Cristo, fizeram as obras para o Senhor, elas vão ser julgadas no tribunal de Cristo. O julgamento de Israel, que vai ser no final da grande tribulação. Israel será julgado e os fiéis serão salvos. Né? O ponto 3 é o julgamento do maligno, onde Satanás será finalmente condenado após o milênio. E o quarto é que o trono branco, né? Depois da derrota definitiva de Satanás, todos os pecadores de todos os tempos serão condenados definitivamente. Ou seja, todas as pessoas, né? Desde lá do começo da criação do mundo até a volta de Cristo. Então, todas essas pessoas que foram pecadores, elas vão ser julgadas diante do trono branco. Então, faça para o seu pré-adolescente
que ele entenda que morreu, não tem mais nada a prestar contas. Não. Até aqueles que já morreram, vai chegar o dia que ele vai precisar prestar conta, sim, diante do Senhor. E aí você pode estar falando sobre a importância dele examinar as coisas que ele faz de coisas boas e coisas ruins. Porque vai chegar o tempo que o Senhor Jesus ele vai julgar os nossos atos. Então, que tal não começar agora refletindo sobre os nossos erros? Tia, eu não faço nada demais, não. Eu vou para a escola, eu arrumo a minha cama, eu obedeço a minha mãe. Eu faço tudo isso, tia. Faço nada de errado, não. Tudo bem, parabéns. Mas você costuma mentir para alguém? Pegar alguma coisa que não é sua? E aos poucos eles podem... Eita, eu acho que isso que eu faço é errado. Então, o momento é agora de rever o que eu estou fazendo de errado, que não agrada a Deus, e mudar, né? Pedir perdão a Deus e não fazer mais aquele ato. Então, você, querido professor, que vai estar orientando, conduzindo o seu pré-adolescente. Até porque, muitas das vezes, os alunos que chegam na sua sala, talvez os pais, eles não tenham base cristã. Então, às vezes, é na escola dominical que ele aprende e se firma diante da presença de Deus. Então, você, querido professor, é o canal que Deus ele quer usar para que muitas vidas possam continuar, né, alcançando o reino dos céus. E o ponto 3 fala sobre a ressurreição dos mortos e a sentença final. Ponto A, quem será julgado? B, está tudo registrado. C, o lago de fogo. O ponto A, a lição diz assim, quem será julgado, né? A gente já estudou sobre o arrebatamento, né? Que acontecerá na primeira ressurreição, né? Quando tiver o arrebatamento, ressuscitarão quem? Os mortos, né? Aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão no primeiro arrebatamento. Já no segundo, serão aqueles mortos que morreram sem crer, né? Sem confessar Cristo como Salvador. Então, a lição diz assim, na qual todos os que morreram salvos ressuscitarão e juntamente com os salvos vivos serão arrebatados. No julgamento do trono branco acontecerá a segunda ressurreição, em que os pecadores que morreram sem arrependimento ressuscitarão para receber a sentença final. Esta é a segunda morte. Então, esse é o pessoal que vai ser julgado, né? Está tudo registrado. Todas as coisas que a gente pensou, todos os atos que a gente fez, aqueles que a gente não disse para ninguém, mas Deus, viu, né? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, todos os nossos atos serão julgados. Agora, o bom de tudo isso é que Ele julgará justamente, né? Porque o nosso Deus, Ele é um justo juiz, né? E o ponto C fala sobre o lago de fogo, onde no juízo final todos os ímpios que morreram sem salvação serão lançados no lago de fogo. Será o castigo eterno para aqueles que viveram no pecado. E aí você pode pegar esse momento para refletir sobre a eternidade com Cristo. O quão bom é ter a eternidade com Cristo. O quanto valerá a pena a gente abrir mão das coisas do mundo, né? As coisas que não agradam a Deus, para a gente ter a vida eterna no lugar de paz, né? Diferente das pessoas que morrerem sem Cristo. E a conclusão da nossa lição diz assim, não deixe, para que você passe para o seu pré-adolescente, né? Não deixe que a influência do mundo distraia você e tire a sua esperança da vida eterna, porque Jesus está voltando. Deixe claro isso para o seu pré-adolescente. Tia, mas minha avó era jovem e dizia que Jesus estava voltando. Tudo bem, mas vai chegar o tempo que Jesus ele vai voltar. E verdadeiramente, aqueles que estão firmados em Cristo, eles irão para o céu. Diferente daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, que essa lição possa ser um EBD de reflexão para você e seu pré-adolescente. Amém? Que Deus em Cristo permaneça abençoando a vida de vocês e não deixem de curtir, comentar,
né? Enviar esse vídeo para uma outra pessoa. E se você ainda não segue, né, não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.